Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, meus queridos, muito obrigado pela sua preciosa companhia e a você que tem tirado alguns minutos e segundos para meditar conosco na palavra de Deus, que Deus continue te abençoando. Queridos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, e o verso 3 está escrito: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu quero, amados, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra do Senhor. Que Deus continue te abençoando, te recompensando pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres. Queridos, quando meditamos nesta palavra, quando olhamos para este texto, quando olhamos para o universo que Deus criou, louvado seja o nome do Senhor. Quem pode negar a existência de Deus? Quem pode descrever o tamanho da soberania de Deus? Deus é infinitamente, amados, soberano, criador. Qual homem que seria capaz de criar todo este universo? Louvado seja Deus. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, pelas misericórdias do Senhor, pela bondade de Deus. O homem, pela sua ignorância, ele quer tentar descrever o tamanho de Deus. Outros querem negar a sua soberania e a sua existência. Queridos, Deus é um ser infinito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos seres humanos limitados. Nós temos as nossas limitações. O Senhor não. O Senhor é um ser incomparável, é um ser insondável. Jamais o ser humano pode descrever o tamanho da soberania ou da existência de Deus. O planeta Terra foi criado por Deus. Tudo que existe foi criação de Deus, foi projeto de Deus. Nós só estamos aqui hoje porque nós somos projetados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos de maneira alguma, de forma alguma, desfazer ou desacreditar que Deus existe, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que o versículo em que lemos nesta oportunidade nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O versículo ainda continua dizendo que sem ele, nada do que foi feito se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo estava arquitetado, tudo já estava planejado por Deus. Tudo foi criado conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus realmente criou todo este universo. É criação de Deus. É aquilo que já lhe disse. O ser humano, pela sua ignorância, pela sua prepotência, pela sua arrogância, tenta de alguma forma desfazer
desacreditar em Deus, negar a existência de Deus, dizer que Deus não existe, quem de nós seríamos capazes de criar as plantas, as aves do céu? Louvado seja o nome do Senhor. Me informe qual homem que poderia criar a terra, os mares, os peixes? Qual era o ser humano, ou qual ser humano que tem esta possibilidade, que tem este poder sobrenatural de fazer tudo isso, se não for pela existência de Deus? E muitos desacreditam que Deus existe. Muitos tentam negar a existência de Deus, se o próprio texto nos revela que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Qual ser humano que teria capacidade de criar um universo como esse? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus é soberanamente poderoso. Eu quero que você escreva isso nos comentários. Deixe a sua opinião. Louvado seja o nome do Senhor. Qual homem, o ser humano, que seria capaz de criar este imenso planeta? Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que o versículo é muito claro em dizer, em nos orientar, em nos alertar, que todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele, e que sem ele, sem a sua presença, sem o seu poder, sem a sua soberania, nada do que foi feito hoje poderia existir. Louvado seja o nome do Senhor. Como podemos negar a existência de um Deus tão poderoso, de um Deus tão grande, de um Deus soberano, de um Deus que elabora os seus projetos sem pedir ideias para seres humanos, de um Deus que faz os seus planos e executa segundo a sua vontade, sem precisar de intervenção de ninguém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, queridos, quando Ele quer fazer alguma coisa, quando Ele quer projetar alguma coisa, Ele não depende de conselhos humanos, porque todo o poder está nas suas mãos. Ele mesmo disse na sua palavra que toda autoridade lhe foi constituída nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Como pode o ser humano, com a sua ignorância, com a sua prepotência, com a sua arrogância, tentar negar a existência de Deus? Saber que nós só existimos porque Deus nos tem dado esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora quero lhe dizer uma coisa. Deus está muito irado com muitas pessoas desta nação. Louvado seja o nome do Senhor. Que não tem visto, que por mais que tenha visto, não aceitam, não acreditam. Louvado seja o nome do Senhor, no tamanho, no poder que eles têm, na autoridade que está sobre você. Louvado seja Deus para todo sempre. E perceba-se, meus amados, que o versículo é muito claro, o versículo em que lemos, nesta oportunidade, neste momento. Louvado seja Deus.
Tudo foi feito por Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo estava dentro do planejamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo foi executado por Ele. Nem o ser humano, amados, nem o ser humano na face da terra, por mais que ele seja sábio, por mais que ele seja entendido, por mais que ele seja intelectual, por mais que ele tenha recursos financeiros, ele não seria capaz, ele não teria como criar todo esse universo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não seria capaz de criar, de fazer existir todo esse universo. E como é que o ser humano tenta desfazer a vontade de Deus? Um Deus que apenas com palavras foi colocando tudo nos seus devidos lugares. Deus que ordenou que aparecesse o sol, e o sol apareceu. Deus que ordenou que existisse as estrelas apareceu. Um Deus que ordenou que existisse os mares apareceu. Deus que ordenou que existisse a terra apareceu. E assim por diante. Qual o ser humano? Qual homem? Qual esta pessoa que teria essa possibilidade? Que teria condições de operar tão grandes maravilhas? Ah, meus amados, meus queridos amigos, Deus é poderoso para fazer isso aqui, este planeta aqui, e infinitamente mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos para isso aqui, queridos, e nós vemos o trabalhar de Deus, o agir de Deus, a forma que Deus trabalha, eu lhe pergunto, quem pode descrever tudo isto? Quem pode escrever o tamanho da soberania desse Deus que criou esses céus aí, sem quer se ter uma vírgula para segurar? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é sustentado pelo seu imenso poder. Tudo é sustentado pela sua soberania. Como podemos descrever tudo isto? Se nós, seres humanos, não somos capazes de descrever nem a nossa própria vida, se nós não entendemos nem a nós mesmos, como conseguimos descrever tudo isto? Louvado seja o nome do Senhor. Pois o versículo é muito bem claro em nos informar, glória a Deus, que todas as coisas, eu fui criado por Ele. Foi Ele quem me formou. Foi Ele quem me criou. Foi Ele que me deu a oportunidade de estar aqui hoje conversando com você. Agora, deixa aí nos seus comentários. Quem seria capaz de pegar um ser humano sem forma e projetar este homem e colocar em cima da terra? Descreva aí. Eu vivo pela existência e pela misericórdia dele. Nós, na verdade, vivemos. E você só existe porque ele tem te dado esta oportunidade.
Quem seria capaz de descrever a existência deste Deus? Quem seria capaz? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o versículo descreve e destaca que todas as coisas, todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe hoje, nada do que hoje foi feito teria possibilidade de existir se não fosse pela sua soberania. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, eu, nesta oportunidade, passei aqui para deixar este versículo da palavra de Deus. E estou gravando neste local, diante do versículo em que lemos, para meditar com você. Quem pode descrever o tamanho da existência de Deus? Quem seria capaz de descrever a existência de um Deus tão grande? Por mais que o homem tente negar, por mais que o homem tente desfazer do plano de Deus, será qual é o argumento do ser humano que diz que não acredita em Deus, vendo tudo isto que Deus criou, vendo os céus, a terra e tudo? Quem seria capaz de descrever? Quem seria capaz de mostrar, de ter a curiosidade ou a ignorância de mostrar tudo isso aqui? A quem ele pode atribuir? A quem ele pode atribuir? E a quem ele acha que criou todo esse universo? Louvado seja o nome do Senhor. Pois este universo foi criado pelo Todo-Poderoso. E apenas com uma palavra ele foi descrevendo e tudo foi acontecendo do jeito que ele planejava e projetava fazer. Eu quero deixar esta rápida e breve meditação da palavra de Deus. Quero pedir a você que deixe o seu comentário. O seu comentário, querido, é muito importante. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, no grupo da sua igreja. Nos ajude a fazer este canal crescer para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.